Pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia. Tutorial esse super esperado, quer dizer, muita gente escrevendo, perguntando quando é que eu vou aprender a solfejar com alteração? Quando é que você vai começar a colocar alteração no solfejo? Bom, chegou a hora. A gente vai entender o porquê dessas alterações, ou aliás, uma possível explicação para essas alterações. Tudo bem? Vamos lá. É isso, eu vou mostrar aqui agora uma escala cromática, tá? E a gente vai tentar entender algumas funções dessas alterações. Vamos começar aqui. Bom, eu coloquei aqui, ó, vamos imaginar que a gente está aqui numa tonalidade de Dó maior. Entretanto, eu escrevi aqui não uma escala de Dó maior, mas sim uma escala cromática, começando no Dó e terminando no Dó. Certo? Então, eu tenho 5 novas notas nessa escala aqui. Reparem que eu tenho uma alteração aqui, uma alteração aqui, uma alteração aqui, uma alteração aqui e uma alteração aqui. As outras notas são as notas da escala de Dó maior. Aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo. Certo? E a gente vai ver aqui, ó, que nesse caso, especificamente dessas 5 notas aqui, eu tenho 4 notas que eu posso analisá-las como tendo uma função de sensível, tá? E uma delas eu tenho que analisar como uma função de sétima da dominante. Quer dizer, essas 5 novas notas que surgiram aqui, 4 delas eu vou poder analisar como função de sensível e uma eu vou explicar como sétima da dominante. Aqui embaixo eu coloquei somente uma lembrança aqui. O que é isso? Aqui eu coloquei Dó maior. Aqui eu coloquei Dó bemol maior. Apenas para chamar a atenção que as alterações não necessariamente serão sempre sustenido, tá? Ou, nesse caso aqui, o bemol. Pode ser que eu tenha alteração quando B quadro, usando o B quadro. Que eu tenha que usar o B quadro, na verdade. Ou, nesse caso aqui, um dobrado bemol. Isso vai depender da tonalidade, tá? Então, eu vou usar esse aqui, esse exemplo aqui, para ficar mais claro o entendimento. Mas o ideal é que a gente tenha aquela ideia de campo harmônico bem definida na cabeça para entender que isso vale para qualquer campo harmônico. E aí vai depender da tonalidade que eu esteja trabalhando para colocar a determinada alteração, a alteração necessária. Vamos em frente. Quando eu digo assim, ó, função de sensível, é para a gente pensar em uma determinada nota como sensível de algum grau. Vamos reparar aqui, ó. Essa primeira alteração que apareceu aqui, ó, foi logo no primeiro grau, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, imaginando que eu estou aqui num campo harmônico de Dó maior. Eu tenho o meu primeiro grau é Dó e eu tenho a alteração aqui no primeiro grau. Eu penso nisso aqui como a sensível do segundo grau. Olha ela já juntinha aqui. Eu coloquei junto porque eu quero passar a ideia de resolução natural. O que é resolução natural? Quando a gente estiver solfejando... Ih, os cachorros agora se retaram. Quando a gente estiver solfejando alguma coisa e aparecer alteração, é normal, ou pelo menos deveria ser normal, isso é quando é bem escrito, né? Que haja uma resolução natural. A resolução natural dessa alteração aqui no primeiro grau é o segundo grau. Por quê? Porque a gente pensa nela como sensível do segundo grau. Ah, mas pode ser que seja um arpejo do acorde que ele está formando, que eu vou falar no próximo tutorial. Pode ser, certo? Mas a gente ainda assim pensa nisso aqui, ó. Quando a gente vê o primeiro grau alterado, a gente pensa nele como uma sensível do segundo grau. Deu para entender? Lembrando, a gente está falando de música tonal. Apesar de eu estar colocando aqui uma escala cromática, eu ainda estou no âmbito tonal. Tá? No final eu vou falar um parêntese sobre isso. Então, ó, primeiro grau alterado, sensível do segundo grau. Mesma coisa aqui, ó. O segundo grau alterado, eu penso nele como uma sensível do terceiro grau. Ok? Quer dizer, o Ré sustenido apareceu, eu penso que ele vai se resolver aqui para o Mi. Tá? Nesse caso aqui, em Dó maior. Então, segundo grau alterado,
sensível do terceiro grau. O quarto grau alterado, ou seja, aqui ó, o Fá sustenido, nesse caso, a gente pensa nele como sensível do quinto grau, certo? A resolução natural dele vai ser essa aqui. O quinto grau alterado, olha ele aqui, certo? O Sol sustenido, ele funciona como sensível do sexto grau. Lembra aquela ideia, a alteração, ela normalmente aparece para criar uma sensível, certo? Normalmente ela aparece para criar uma sensível. Lembra daquela ideia lá do campo harmônico menor? Primeiro grau, menor, quinto grau. Para se transformar em maior, eu preciso colocar uma alteração para ele virar maior, né? Então aqui, ó, vamos pensar nisso aqui como uma sensível do sexto grau. Quinto grau alterado, sensível do sexto grau. Agora, essa última alteração aqui, ó, que é no sétimo grau, a gente tem que pensar nela como sétima menor do primeiro grau e não mais como sensível de outro lugar. No próximo tutorial é que eu vou explicar isso direitinho, que você vai entender claramente. Mas você tem que pensar nele como sétima menor do primeiro grau, ok? E a resolução dele, nesse caso aqui, ó, é descendente, tudo bem? A resolução, ó, quando a alteração está aqui no sétimo grau, vai ser descendente. No próximo tutorial é que você vai entender isso perfeitamente. Por quê? Porque ele tem a função aqui, ó, nesse caso, de função de sétima da dominante, e não de sensível, como foi nos outros 4 casos, tá? Só que eu vou explicar um pouco mais para frente. Agora a gente vai analisar harmonicamente. E a gente vai ver que a gente, com essas alterações aqui, usando essas alterações, a gente consegue construir acordes com a estrutura de sétima da dominante. Tá? E é justamente a isso que a gente chama de dominante secundária. Tudo bem? E qual é a estrutura do acorde da sétima da dominante? Lembra aí, é uma tríade maior e uma sétima menor. Não é isso mesmo? Então, somente para ilustrar aqui, o que é que acontece? Colocando aqui o meu primeiro grau, o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para ter uma tríade maior e uma sétima menor? Eu vou usar a minha tríade que já é maior, no primeiro grau do campo harmônico maior. Entretanto, a sétima, eu preciso usar aquela sétimazinha alterada. Por isso que a gente diz que a gente deve pensar na alteração que aparece ali no sétimo grau, não como sensível de alguma outra coisa, mas sim como sétima da dominante. Tá? É por causa disso aqui, ó. Dó, Mi, Sol e o Si bemol. Só que esse Dó, Mi, Sol, Si bemol, e ele é sétima da dominante, a gente já viu, é um Dó com sétima, ele é a dominante de quem? Nesse mesmo campo harmônico aqui, ó. Se a gente pensar que isso aqui é o quinto grau de algum outro grau aqui desse nosso campo harmônico, né? A gente vai ter exatamente essa ideia de dominante secundária. Por que secundária? Porque originalmente o primeiro grau ele não tem a estrutura de dominante. Mas quando a gente cria a alteração, quando a gente coloca a alteração, ele passa a ter uma estrutura de dominante. Certo? Aqui, ó, tríade maior, Dó, Mi, Sol, com Si bemol aqui. Então, ó, e nesse caso aqui, o Dó com sétima é dominante de quem? Do quarto grau, que é justamente o Fá maior. Então, ó, o que é que acontece? Pensar nas alterações, sim, só resumindo aqui essa ideia. Quando a gente cria dominantes secundárias, a gente cria situações harmônicas interessantes que vão precisar de uma resolução, certo? Lembra aquela ideia, resolução, aquela relação dominante-tônica, aquilo é essencial para a música tonal. E a gente pode criar, certo, outras dominantes dentro do nosso campo harmônico. E é justamente para isso que a gente vê, que a gente estuda essa coisa aqui da escala cromática e a gente começa a perceber as alterações. Então, o que é que acontece? Pensar nas alterações como sensíveis de algum grau pode ajudar no solfejo, ok? Por quê? Porque a gente vai analisar também harmonicamente. A gente vai ver que é possível uma análise harmônica para ajudar nesse contexto do solfejo. Agora, o que é que acontece? Se a gente pensa em música atonal,
isso aqui não vai adiantar muita coisa. Por que atonal não vai adiantar? Porque música atonal não tem a ideia de centro tonal, não tem a ideia de tônica. Então a relação dominante-tônica não vale de muita coisa, aliás, não vale de absolutamente nada na música atonal. Vale na música tonal, certo? Então, enquanto a gente estiver estudando música tonal, a gente pode analisar essas alterações exatamente como eu falei aqui agora para vocês. E no próximo tutorial, finalmente, eu vou falar sobre dominantes secundários, que é só uma continuação desse tutorial. Beleza? Muito teórico isso, mas esse assunto é fantástico. E essa maneira aqui de explicar foi assim realmente muito bacana. Se você não entendeu ainda, no próximo tutorial você vai entender melhor. Se não entendeu, volta para esse, estuda. E aí depois, quando você se deparar com alguns solfejos ou algumas situações em que você encontra alteração na sua análise ou na sua peça, aí você vai compreender melhor. Beleza? Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia. Espero que vocês tenham curtido. Maravilha. Para quem quiser estudar muita música, tutoriaisemmusica.wordpress.com. Beleza? Valeu, moçada. Um abraço.